outra coisa, não respeitar o cronograma que a gente está acompanhando, que eu vou na obra e falo assim, ó, a gente não pode fazer isso, foi fazer um muro de contenção que não tinha necessidade no momento. Aí atrasou o cronograma porque eu não tinha, que a Minha Casa Minha Vida não cobre esse muro, ele cobre a construção, que eu coloquei lá a construção, aí ficou um mês lá, quase um mês fazendo o muro. Tivemos que reprogramar a obra dele. Você, tipo assim, chegou no dia 30, você não tinha o que mandar pra eu não caixa. tinha, e eu não Fez outra Porque você coisa, fez que outra era além coisa. Esse, A do... programação assim, ó, era pra fazer uma parede. Você falou, fez um monte de era pra contenção gente na parede. tirar a casa, era a primeira etapa. A primeira etapa, fazendo tirar a figa baldrame do chão e começar ali. Ele foi ter que fazer esse tal muro, aí não tinha dinheiro. E justamente na época que ele mais precisava, que era o começo, né? Que a gente compra tudo para ir pagando aos poucos. Teve que reprogramar e ficou lá uns 45 dias a mais ainda para vir o dinheiro. Que aí essa reprogramação, a análise é mais demorada, né, Milena? Que eu acho que são 10 dias úteis. Isso lá em Ipanema? Aqui Não, é geral. É geral. Assim, no caso foi lá em Ipanema. E a PLS são, de repente, 2 dias, né? Dependendo, quando não tem vistoria, quando não é de 30, de 85, aí já é 2 dias, tem vezes que demora um pouquinho mais, mas geralmente é esse prazo. Aí então evitar de sair do cronograma, que o profissional está ali acompanhando, fala assim, vamos fazer isso aqui, que eu preciso das fotos disso aqui, porque senão vai dar um problema para ele depois. A gente brinca assim, ó, cara crachá. Isso. Entendeu? E desse jeito. E essa questão das fotos, né? Quando você manda para lá, tem casos de manipulação que a pessoa vai lá e tenta fazer alguma fraude, alguma coisa assim, isso pode dar problema, né? Acho que já ouvi já ouvi falar que... Milena já me colocou a par. Por isso que eu te falei. Gravíssimos. Por isso que eu te falei. Pode falar dele? Posso que não é daqui, né? Tive um caso que era tipo o Cleiton, assim, que era um engenheiro e tudo. O que ele fazia? Ele tirava foto das mesmas obras, da mesma obra, e aí ia pegando o dinheiro do cliente e não cumpria o cronograma. Que isso aí. Porque ele tinha tudo acesso do cliente. Então, ele ia apresentando, né, as PLS como se a obra estivesse acontecendo, e aí ele só tirava uma coisa de uma obra, punha na obra, era loucura. Ele deu um arrombo na cidade. É um caso que eu, não, igual eu te falei, do anterior, que enquanto não tem, eu não tiro a foto. Porque pode dar um problema grande para mim. Por isso que é bom um profissional correto, por isso que é importante a escolha dos profissionais, eu sempre falo. Eu falo assim, né, dando certo aqui, onde a gente começa a nossa segunda obra juntos, né, Cleiton? Se Deus quiser. Eu indico de olho fechado, que eu sei que é correto, que cumpre o que fala, se dá algum problema, se responsabiliza, né, Cleiton? Sim. Qualquer problema que dá, o Cleiton vai lá, se responsabiliza, é sério, é correto. Lugar de ter problema. Posso errar? Posso. Lugar de ter problema é na obra mesmo. A gente tem que estar lá para solucionar. Mas está disposto a resolver o problema de forma honesta, né, íntegra, que isso que é importante. Né? Não vai ter foto assim não, porque não pode. Não vai ser o caso de jeito. Aí só lembrando que se a gente não envia essas fotos com a planilha do tempo hábil, também o recurso não é liberado. Só é liberado depois. Aí você quer o cronograma mensal, 7 meses lá. Se esse mês, o 5º mês, eu não mandei, porque não teve recurso, não teve etapa, aí vai reprogramar, vai ter despesa e ainda vai ter que esperar um pouquinho a mais, que a reprogramação é mais lenta, o retorno, né? E uma coisa assim, dica para cliente, né? Que aí no caso, quem é o cliente que quer, o recurso cai na conta do cliente. Então, cliente, você tá vendo que a obra não tá acontecendo, né? Por exemplo, igual esse caso aí, os clientes deram tudo na mão do profissional. A conta, tudo, senha, conta, tudo. E aí a obra não acontecia, estava lá assinando planilha de que estava acontecendo. Assim, a foto estava lá, como se fosse a obra do sujeito, e o sujeito com lote ainda. Não podia ter confiado tanto, né? É isso aí, o cliente também tem que saber a integridade da pessoa, acompanhar, cobrar. Não, e aí? Porque é importante que todas as partes se conversem bem. Sim. Caixa, profissional, né, engenheiro, se tiver arquiteto e cliente. É importante que todo mundo participe, porque, não, aconteceu uma coisa na obra. Você não vê que
Por exemplo, aconteceu um atraso na caixa. Você não brigar com o Cleiton, o que o Cleiton tem a ver com isso, entendeu? E acontece, né? Aconteceu um problema lá na obra, vai vir brigar comigo? Né? Então, assim, é isso. Cada o cliente profissional. não tem o dinheiro para pagar a entrada, a culpa não é nossa, né? A culpa é do cliente. Então, cada um se responsabilizar pelo seu. Aí as coisas andam direitinho, porque cada um tem uma função, né? Exatamente. É igual você falou agora, tem coisa que acontece de atraso, aí eu fico do pé delas aqui, ó, e o pessoal lá no meu. Mas por quê? E o dinheiro que não cai? Espera aí, vai dar certo. Aí eu vou nas meninas do outro escritório, né, lá de Manhuaçu, também, são muito atenciosas também. E assim, eu fico cobrando elas direto. que acontece, quando não tem? Você liga pra mim. Quando aperta, eu ligo pra Milena. Mas acontece. Atrasar aí acontece mesmo. Quando aperta demais, Milena, Aí- você vai ter que me ajudar. Aí eu mando uns áudios pra ela aí. Gente, porque não dá, o dono da obra ele fica maluco. né? Fica. Você chegar, Fica E a doido. ansiedade é normal. É normal. E você tá precisando de dinheiro. Você tá lidando com, igual você falou há pouco, um sonho da pessoa, né? É. Do casal, da família. Aí se ele vê que tá agarrado ali, e ele devendo lá o material, quer pagar, e quanto mais demora, né? Ou seja, você não tá construindo um bolo, você tá Né? construindo uma casa. É uma casa, É um sonho. né? É um sonho. Você tá Então construindo você um tem sonho. uma responsabilidade muito grande. É muito boa a responsabilidade, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu né? falo, quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu não sei se eu contei isso aqui no primeiro, Ainda não. aqui não, né? Mas enfim, quando eu comprei meu primeiro apartamento, assim que me entregou a chave, eu deitei no chão sozinha lá de casa, comecei a chorar, sozinha, pedi um hambúrguer do Ita e fui comer meu hambúrguer sozinha, chorando de emoção. Então é um sonho. É A gente muito não pode, porque eu tô aqui trabalhando e fazendo isso o dia inteiro, né? De um achar monte de gente. Eu não posso achar que isso é normal. Porque para mim esse é o meu trabalho, mas para cada um é um sonho individual, um sonho de uma vida. Entende? Então não dá para tratar isso de qualquer jeito. Não. A gente precisa, por isso que a gente entrega um brindezinho sempre, né, nas Sim, entregas, sim. nas assinaturas, a gente entrega um chaveiro escrito assim: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E aí o negocinho lá a entrega esperamos que esse novo lar cheio de alegria, repleto de felicidade. E é um chaveiro, uma casinha, um chaveiro, sabe? Porque a gente também, eu falo, para mim é muito importante. E é uma coisa, às vezes, para a vida, né? Às vezes a pessoa vai comprar um imóvel e vai ser para a vida. E na velhice é tão importante ter o seu imóvel, porque um salário de um aposentado hoje não dá para pagar quase que os remédios que ele toma. Então, quando você tem que ainda pagar aluguel, então, eu acho que o imóvel... E é muito bom começar cedo essa parte aí. Eu falo Sim. que quanto antes você comprar seu imóvel ou construir, iniciar esse projeto, juntar o dinheiro para começar, eu acho que... É muito válido, é muito Porque às vezes as pessoas também não têm essas informações. informação. Isso é importante, né? Sim. Ter um podcast como esse Isso. falando, porque Informar. vamos colocar uma média, né, de parcela. Quanto que é na Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida começa em 700, 800 e tá indo a 3 mil mais ou menos no classe média agora. E tem muita gente que paga 3 contos de aluguel. Sim. Então, às vezes não faz Com sentido. certeza. Não compensa ter a sua Com casa e certeza. pagar parcela. Eu, às vezes, faço uma conta rápida para o cliente, quando eu estou atendendo presencial mesmo, igual eu te falei. A primeira abordagem eu falo, quanto você, né? Pergunto, quanto você paga? 800. Aí eu faço uma conta, sem capitalizar nada. Daqui 35 anos vai estar uma média de 8 a 9% ao ano, né? Que cresce o aluguel. o aluguel. Aí eu falei assim, daqui a 35 anos você vai estar pagando X, ó, A vezes mesma tantos parcela. por cento, né? Aí eu divido, faço a média. Eu pego o que ele paga hoje, como que ele pagaria daqui 35, divido por 2 e multiplico pelos 420, que é os 35 anos que tem o financiamento. Aí eu falo, dá X, por exemplo, da Minha Casa Minha Vida, por exemplo, dá aí 600 a 700 mil de aluguel de hoje a 35 anos. Aí eu faço a parcela dele, que às vezes deu 900. Aí vai dar, porque tem muita aquela ideia de, você vai pagar, você vai pagar 3, mas você vai pagar 3 casas. Aí não, beleza, aí, mas se você não pagar, você vai pagar 4 ou 5. Você vai pagar a casa do outro. Que não é, Pagar e detalhe, o resto da vida. e detalhe, não é dele, não é você do paga filho a casa dele. do outro. Então você vai pagar 3, né, entre aspas,
mas você está pagando um imóvel que é seu, que vai ficar para o seu filho, para sua família. E isso lembrando que você pode fazer um planejamento financeiro, você pode amortizar isso. Né? Pode quitar. Não, claro, o prazo do contrato não é sentença. Ninguém precisa cumprir aquele prazo. Vai pagar, né? Igual no meu caso, eu quitei com 6 anos e meio para vender, para comprar outro. Então, assim, às vezes o primeiro imóvel ele serve de alavancagem para o segundo, para o terceiro, e normalmente imóvel não perde valor de mercado, pelo contrário, valoriza, né? Ou pelo menos você não perde seu dinheiro. Assusta, né? Ou pelo menos você não perde seu dinheiro, você está guardando ele, né? É uma poupança, né? É uma poupança. E aí o aluguel não, você está pagando o imóvel do outro. Muitas vezes você está pagando, eu pelo menos, quando eu tinha esse meu, eu aluguei ele. Muito tempo a pessoa que estava lá no aluguel estava pagando minha parcela. Então, exato. E voltando, né, essa iniciativa, né, do INEA e do CREA é muito importante para trazer essas informações, porque tem muita gente que está pagando aí 2 mil conto de aluguel, não tem essas informações, que acha que não pode fazer isso. Acho que precisa de fiador, né, acho que é muito difícil. Né? Um outro detalhe, você está aí 2 mil hoje, aí daqui 5 anos vai ser uns 3 mil, por exemplo, vamos dar um exemplo. Aí sua parcela hoje é 2 mil, daqui 5 anos é 2, daqui 10 é 2. Aí você dá com 2 de aluguel hoje, daqui 10 é 4. Então você vai continuar nos 2. Só tem vantagem, né? O imóvel financiado só tem vantagem. Esse pela Caixa, porque a taxa é boa, né? A taxa de juros é justa, vamos dizer assim. Que dá para o cliente encarar esse desafio aí. A única coisa importante mesmo é realmente se planejar, né? Estudar, entender. Vai lá na Milena, conversa com ela para ver como funciona, e você bate um papo com ele também para ver como que pode procurar, que a gente vai direcionar para ela. Para não ter surpresas depois, que sempre tem, se você, mesmo entendendo, você vai ter uma surpresinha ou outra, né? Chega lá, igual chega no escritório, eu esclareço, você vai gastar mais ou menos, né? Tudo é aproximado. X na prefeitura, aí esse X aqui no cartório, aí da Caixa eu já sei a taxa, eu faço, né, se você vai pegar X, você vai gastar 3% disso aqui, né, lá para assinatura, a pessoa sai basicamente sabendo que ela vai gastar de documento. Uma coisa importante que eu falei aqui é não confie na sua esposa. Pro acabamento, né? Porque é o seguinte, geralmente tem essa história, lá em casa é assim, não, vamos economizar no acabamento e vamos investir um pouco mais na estrutura para fazer uma casa assim, assado, depois se constrói mais. Não, beleza, então vamos. Aí chega na hora do acabamento, eu quero esse piso, eu quero essa pia, eu quero precaver, né? Eu te entendo, mulher, eu te entendo, mulher. Tome cuidado, gente. Mulheres não vão na lábia. Os homens não entendem a gente. No final Por isso que eu falo que meu marido tem direito de escolher várias coisas da obra: tijolo, areia, brita. Viu, amor? Não insista em tentar chegar no acabamento, não, porque você deixa comigo. Ela chega e te pergunta, o que você acha desse? Aí escolhe outro. Exatamente. É só para saber a sua opinião. É só para saber se você acha se interessante. É contra a sua. Mas... Isso é geral. Né? Normal, né? Só pegar aqui. Chinai, tem mais perguntas aí? Só aquelas mesmo. Aquela lá? Já foi tudo respondido aí. Já? Então, beleza. Tem alguma coisa que você queira passar pra gente? Tudo certinho? Tá, então vou liberar essa galera aqui. Então, acho que a gente conseguiu abordar tudo, né? Acho que sim, né? Ou faltou alguma coisa aí? Melhor. Deixa eu só finalizar aqui, lembrando das surpresinhas, né? No final da obra, você tem que o INSS da obra, né? Sim. A gente não falou sobre isso, não, mas acho que é importante, porque é uma pegadinha que eu não sei. Uma escolha de terreno também. Eu não sabia, e não é que eu não sabia, né? Porque tem essa questão de, geralmente a construtora que paga, ela que recolhe, ela tem que recolher todo mês, mas a maioria, pelo jeito, ela não recolhe todo mês, deixa para recolher no final. Só no final, e geralmente vai dar quando assina pessoa física também há um pouco mais, você pode deixar para... Vai ter que assinar a carteira do mesmo jeito. Pelo menos um profissional precisa ter um registro. Você assina como pessoa física, mas aí o valor desse INSS é bem maior. É maior. Você vai pagar só no final. Aí o de construtora, igual eu assino tem construtora, eu assino, né? Com CNPJ. A despesa vai ser mensal, vou repassar esse valor, né, para o cliente. Mas ele vai ter a condição de pagar bem mais barato. E no final a CND vai sair, né? A CND geralmente, ela também, eu não sabia dessa questão de metragem, né? Por exemplo, até tantos metros você tem isenção dela. Até 69, né? 69,9. A partir
tem um entendimento que você está sem a mão de obra própria. Você não tem a mão de obra qualificada. A partir de 70 metros, né? Aí já tem a mão de obra qualificada, que você vai ter que registrar o profissional ali com a carteira. Qual que é a porcentagem disso? Entre 70 e 100 metros vai ser 4% do valor de que for avaliado o imóvel. 70, 100 metros, 4%. Isso, de 100 a 200 são 8% e a partir de 200 são 11% do valor do imóvel. Pessoa física, né? Pessoa física, isso. Pessoa jurídica muda, né? Pessoa jurídica muda. Para consultor, o que é? Aí eu não sei te falar que seria uma parte do meu contador. Sim, que aí eu não tenho essa informação. É interessante. Escolher um bom contador também. Isso que eu ia falar. Voltamos, né, aos bons profissionais, né? Está tudo alinhado. Porque aí quando você tem bons profissionais, você pode até economizar. Às vezes 5 metros da sua obra muda no seu INSS bastante. Sim. Quer ver? Eu vou pegar aqui que eu tenho. Essa eu não sei de cor, mas eu tenho. Mas isso é muito importante, porque eu não sei de vocês, mas isso é uma coisa que pega muita gente, né? Assim, que eu fiz outro... Ainda mais quando tá chegando no final da obra, aí o tem uma obra que tá acabando. Vai dar 130 agora, uma 130 que eu tava com o meu contador, pra gente conversando sobre o cliente. A gente fez o cálculo, aí eu tô te falar em percentual, mas eu não posso precisar para você. Mas a questão, assim, ficaria em uns 24 mil pessoa física. Nesse percentual aí seria o de 8%. Ficaria uns 70% na pessoa jurídica para ele, então diminuiria um valor significativo, seria uns 16, né? 16 mil. Mas foi uma estimativa assim, que não tinha nada, a gente não tinha rodado, a gente não rodou, na verdade, o projeto ainda está só aprovado na prefeitura e eu não dei entrada que a gente estava olhando essa questão. Então, eu não posso te precisar quanto exato que deu de percentual, mas é uma média aí de 70% do valor que você gastaria como pessoa física, entendeu? Bastante. Então, isso é muito importante, porque pelo que eu ouvi, né, de diversas pessoas que fazem, né, tem esse projeto, chega no final da obra, você está começando a ficar sem recurso. Aí volta lá na questão do contrato, gente, isso é muito importante. Sim. Isso é bom você estar colocando como é a construtora que faz esse recolhimento, aí você vai colocar se é ela que vai ter que pagar, então ela que vai ter que chegar no final. Eu, no caso, eu vou assinar de construtora para esse cliente específico. Eu já falei, você quer assinar a pessoa física e ter isso aqui, você vai ter a condição de pagar isso no final e a gente pegar a sua CND. Ou você quer que eu faça dessa forma. Aí já entra dentro do seu orçamento, esses valores. Por mês você vai ter, por exemplo, lá, ele não teria essa despesa, vamos pôr aí uns R$900, R$800, quase R$1.000 aí por mês. Mas aí no final da obra, ele seria assim, menos 10 mil que você vai gastar. E não vem como surpresa. Exatamente. Vai estar tudo sob controle, né? Porque eu já vi, eu tô falando, gente, porque eu já passei por isso. Chegou no final da obra, aí o que acontece? Por questões financeiras lá de gestão dele, não tinha esses recursos. E ele que dava um contrato, ele para pagar. E aí na hora de você averbar sua construção... Aí ele não tem recurso para pagar, você vai ter que pagar, porque senão vai ficar irregular. E senão você fica pagando juros de obra. Exatamente. E aí juros de obra é um dinheiro que você está perdendo, né? Que você podia, às vezes, estar amortizando seu contrato para você acabar ele mais rápido, né? Bem mais rápido, né? Mas na PJ eu tenho uma planilhinha aqui de comparação, só que assim, é mais barato, tá? Eu tenho aqui, depois vou te mandar, Cleiton. Tá. Como não é a nossa parte, né? Parte de contabilidade, tudo depende de região, de alíquotas, então eu não vou por isso que eu não quis precisar para ele. Porque o Cleiton, a gente também, né, tava com essa questão, que é mais barato, né, para pessoa jurídica, mas é interessante que faça o orçamento, às vezes, só para mudar de alíquota e procurar nesse caso, procurar um bom contador para acompanhar. Né? Igual eu tenho, lá em Ipanema tem um contador. Já tem um contador que acompanha ele e faz esse trabalho meu daí. contador é excelente e tem outros também, né, se o cliente preferir ou já ter contato com esse contador. Porque a gente tem lá 2 ótimos contadores na cidade, né? Se o pessoal
precisar lá, a gente tá bem servido também. Tá. Ótimo. E aí, gente, gostaram? Demais. Muito bom. E aí, espero bom. que vocês também, né, que estão nos assistindo aí, ou que vão nos assistir, gostem também, porque isso aqui é uma iniciativa do INEA e do CREA, né, com informação assim, de qualidade, vai fazer total diferença, né, Lena? Com A gente vê aí certeza. que a gente não acha tanto conteúdo assim na internet explicativo. E informação é poder, né? Quando você tem informação, você consegue, né, fazer várias coisas na sua vida. Aí, novamente, a gente está falando do maior sonho do brasileiro. E assim, tá de Exato. parabéns o INEA e o CREA com essa iniciativa, né? Sim, é Iniciativa ótimo. bem boa para Além da gente Iniciativa. trazer mais profissionais para a área, né? É, E a gente esclarecer para o público em geral que não é tão difícil, tão difícil assim, né? assim. É. E pode começar, né? A qualquer momento pode começar, só escolher os profissionais certos aí que só dá certo. E o Cleiton, gente, só para falar com o pessoal que ele tá falando que é de Ipanema, as obras são em Ipanema, ele vai fazer minha obra aqui em Caratinga. Ele faz obra em Caratinga também, tá, Sim, se gente? precisar, estou à disposição. Né? Porque tá, Abrir né? mercado. É isso aí. É, Tá bacana. ampliar. Que talvez vai ser o maior público, né? Uhum. E pessoal, eu vou pedir para vocês passarem o Instagram de vocês aí, pode ser? Pode. Qual é o seu, Milena? O meu é caixa aqui, _, Milena. Muito conteúdo de qualidade lá, bacana, né? Informativo, interessante, tá com uma roupagem nova lá, tá legal, Agora eu né? tô tentando profissionalizar, mas aqui, ó, vocês estão de parabéns, porque marketing a gente leva umas cabeçadas. Complicadinho. Complicado. Por isso que tem que valorizar o profissional do marketing. Bacana. O meu é enge.cleitonmarcos, só. Top. Enge de engenheiro, né? Isso, enge.cleitonmarcos. E a gente também vai pedir para vocês seguirem lá o perfil do INEA, né? Schneider. É isso aí. E esse conteúdo vai estar disponível lá no YouTube, né? E vai também, a gente vai fazer diversos cortes, né, Schneider, para colocar lá no Instagram do INEA também. E vai fazer com colaboração com vocês lá, para Ótimo. alcançar mais pessoas. então. Já sigo lá o INEA. Eu acho que eu consegui também, no mesmo dia, não foi? Tá, e gente, eu vou pedir para vocês uma ajudinha também. Se vocês têm sugestões, né, de profissionais gabaritados, né, como os que estão aqui na nossa frente aqui, mande pra gente, né? Manda lá no Instagram do INEA, pode mandar aqui também no YouTube, pode entrar em contato aí se tiver alguma indicação de algum assunto que vocês querem abordar, voltado para engenharia aqui, que resolva, né, problemas da nossa sociedade como esse daqui. Pode mandar pra gente aí, vai ser um prazer trazer vocês aqui, tá bom? Obrigadão pela presença de todos. Obrigadão, Cleiton, pela presença. Prazerão te conhecer. Prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigada eu. Eu que agradeço. E valeu, pessoal, por estar sempre aí com carinho aí, as perguntas que mandaram lá no Instagram da gente lá. Valeu mesmo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo Engetalk. Valeu. Tchau, tchau. Vocês pode falar? Vocês fizeram